Antes da gente entrar no sim ou não, eu queria combinar uma coisa. Eu vou defender cotas raciais e ação afirmativa porque eu vejo isso como uma tentativa prática de reduzir desigualdades que não se resolvem só com boa vontade e mesma prova para todo mundo. Mas eu não vou tratar quem é contra como racista automático ou vilão. Eu entendo que existe uma preocupação real com justiça individual, mérito e com a sensação de que o Estado está escolhendo vencedores e perdedores por um critério que parece injusto. Eu só acho que do jeito que a sociedade funciona hoje, neutralidade muitas vezes vira um jeito elegante de manter as coisas como estão. Para mim, cotas não são um troféu, são uma ponte, imperfeita, discutível, mas ponte. Então eu queria te ouvir com honestidade. Quando você critica cotas raciais, você está criticando o princípio, raça nunca pode ser critério, ou está criticando o modelo, do jeito que é feito hoje, gera injustiças e fraudes, ou está criticando o efeito, divide a sociedade e cria ressentimento. Eu aceito esse acordo. E eu também quero deixar claro, eu não tenho problema com a ideia de ajudar quem está em desvantagem. Eu tenho problema com o Estado dizendo que duas pessoas com histórias diferentes devem ser tratadas de forma diferente por raça. Então, respondendo, eu critico os 3 pontos, mas principalmente o princípio. Para mim, usar raça como critério oficial é perigoso porque coloca o governo no papel de classificar pessoas, e no fim isso reforça uma lógica racial que a gente deveria estar tentando superar. Eu também critico o modelo porque abre brecha para fraude, injustiça e humilhação, gente tendo que provar identidade. E critico o efeito porque gera um tipo de ressentimento social que explode em qualquer conversa. Gente que se sente injustiçada e gente que se sente deslegitimada. Minha pergunta para você é: por que a solução precisa ser racial? Por que não focar em renda, escola pública, região, coisas mais objetivas e diretamente ligadas à desigualdade? Eu entendo, e eu vou responder por partes porque sua pergunta é grande e merece resposta de verdade. Primeiro, por que não só renda e escola pública? Porque renda e escola pública explicam muito, mas não explicam tudo. Existe uma camada da desigualdade que é econômica, e existe uma camada que é de tratamento social. Quem recebe o benefício da dúvida? Quem é visto como natural naquele ambiente? Quem tem rede de contato? Quem é abordado com mais desconfiança? Quem precisa provar competência 2 vezes? Agora, eu sei que isso pode soar abstrato, então vou tornar concreto. Imagina 2 pessoas com a mesma renda e mesma escola. Uma, quando entra num lugar de elite, é vista como alguém que pertence, pelo jeito de falar, pela aparência, pelo estereótipo que a sociedade construiu. A outra é vista como intrusa até provar o contrário. Isso muda entrevista, muda estágio, muda indicação, muda até como professores e colegas tratam. Segundo, por que racial e não regional? Eu acho regional útil sim, mas em muitos lugares a desigualdade racial aparece dentro da mesma região e da mesma classe. Não é um substituto, é um recorte adicional. Terceiro, eu concordo com você que é perigoso o Estado classificar, por isso eu não defendo qualquer modelo. Eu defendo um modelo que tenta ser o mais objetivo possível e que combina critérios, escola pública, renda, e dentro disso recortes que buscam corrigir subrepresentação histórica. Agora eu te devolvo uma pergunta para ver onde a gente realmente diverge. Você acredita que hoje existe racismo estrutural que afeta oportunidades de forma consistente, ou você acha que isso é exagero e que o principal é pobreza? Eu acredito que existe preconceito, claro. E eu acredito que pessoas negras podem enfrentar situações injustas, como qualquer minoria em qualquer sociedade. O que eu não compro do jeito que muita gente coloca, é a ideia de que tudo se explica por racismo estrutural, e que a resposta correta é institucionalizar raça como critério oficial. Para mim, o principal motor da desigualdade é pobreza, escola ruim, falta de acesso, violência, falta de estrutura familiar em muitos casos. E isso atinge gente de todas as cores. E quando você coloca a raça como atalho explicativo, você corre o risco de ignorar um monte de gente pobre que não se encaixa no recorte, e que também está sendo esmagada. E tem outra coisa, se você diz vamos corrigir injustiça histórica, eu pergunto por quanto tempo, quem define quando acabou? Porque isso pode virar um sistema permanente? Então minha pergunta agora é, você não acha que cotas raciais punem indivíduos específicos por uma história que eles não causaram? Tipo um jovem branco pobre, que nunca teve privilégio, perde vaga e ouve que é justiça histórica. Como isso é justo? Eu acho essa pergunta legítima, e se a gente fingir que não dói, a gente perde metade do público. Vamos lá.
Sim, existe o caso do jovem branco pobre que se sente injustiçado. E eu vou dizer uma coisa que talvez você não espere: eu não gosto quando alguém responde chora menos pra esse cara. Porque esse cara existe, e a vida dele é dura. Agora, dito isso, eu preciso colocar uma diferença importante. Cotas não deveriam ser um jogo de branco rico versus negro pobre na cabeça das pessoas. Se o sistema está bem desenhado, ele começa justamente por escola pública e renda, ou seja, ele tenta garantir que pobre não brigue com pobre enquanto rico passa por fora. O conflito que sobra é mais sutil. Dentro de um mesmo grupo socioeconômico você cria um recorte para corrigir um padrão de exclusão racial. Isso gera sensação de injustiça individual. A pergunta moral é: a sociedade tem direito de criar políticas que buscam corrigir desigualdades coletivas, mesmo que isso altere resultados individuais? E aí eu vou ser direta: toda política pública faz isso. Bolsa, cota regional, bônus, imposto, tudo redistribui. O ponto é: injustiça para quem? Se você olha só o indivíduo que perdeu a vaga, parece injusto. Se você olha o conjunto da sociedade e vê que certos grupos foram sistematicamente excluídos de espaços de poder e conhecimento, você vê a tentativa de corrigir uma distorção. Mas eu concordo com você numa condição: se o sistema virar só a raça e pronto, ele fica moralmente frágil. Por isso eu prefiro modelos combinados, com foco em escola pública e renda como base forte. Agora eu te pergunto: se você pudesse desenhar um sistema anti-desigualdade do zero, sem cotas raciais, qual seria o mecanismo para impedir que universidades e espaços de prestígio continuem reproduzindo o mesmo perfil por décadas? Eu criaria um sistema forte de cotas sociais, com foco em renda, escola pública e talvez território, periferia, interior, áreas com baixo acesso. Isso ataca diretamente a falta de oportunidade. Eu investiria pesado em reforço escolar, cursinhos gratuitos, mentoria, bolsa permanência, moradia, alimentação. Porque o problema não é só entrar, é ficar. E eu faria algo que pouca gente discute: eu mudaria o jeito que a gente mede mérito. Em vez de um único exame que favorece quem teve preparação, eu colocaria mais avaliações ao longo do caminho, ou provas que medem mais potencial do que conteúdo decorado. Para mim, isso ajudaria negros e brancos pobres ao mesmo tempo sem precisar separar por raça. A minha pergunta para você é: por que você acha indispensável colocar raça como critério se uma política social já elevaria muita gente negra junto, já que infelizmente a pobreza atinge muitos negros? Não seria melhor unir o país numa política social em vez de dividir em identidades? Eu gosto do seu pacote social. Sério. E eu concordo com quase tudo que você disse. Mentoria, permanência, cursinho, reforço. Isso é essencial. Mas eu vou te dizer por que eu ainda acho que o recorte racial pode ser necessário em algum nível, mesmo com política social forte. Porque nem toda exclusão é explicada por dinheiro. Vamos imaginar um cenário hipotético. Você faz uma política social perfeita, e mesmo assim em cursos muito disputados, em posições de liderança em certas áreas, você continua vendo uma subrepresentação grande de pessoas negras. Por quê? Porque existe um filtro cultural e social que não é só financeiro: indicação cara de profissional, estereótipos, quem é incentivado a tentar, quem é desencorajado. Além disso, tem um aspecto simbólico que importa. Quando uma instituição pública forma médicos, juízes, professores, engenheiros, ela está formando parte de quem vai mandar e decidir no país. Se esses espaços ficam ocupados por um perfil estreito, a sociedade inteira perde, porque as decisões saem de um lugar menos diverso. Agora eu concordo com você que identidades podem dividir, só que eu penso assim: a divisão já existe na prática. A política só está tornando visível e tentando corrigir. Mas vamos encarar a sua melhor preocupação: o país se divide. Sim, pode dividir. E por isso o tom e o desenho importam. Não pode ser nós contra eles. Tem que ser como a gente constrói um jogo mais justo sem humilhar ninguém. Minha pergunta: você acha que existe algum cenário em que um recorte racial seria aceitável? Por exemplo, como critério complementar dentro de cotas sociais? Ou para você, é sempre errado em qualquer formato? Eu tenho muita dificuldade com isso, porque no momento em que o Estado legitima a raça como critério, você cria uma categoria política oficial. Hoje é para a universidade, amanhã é para emprego, depois para tudo. E isso vira uma mentalidade. Eu também tenho dificuldade porque raça, especialmente no nosso país, é uma coisa difícil de definir. Tem gente que é parda,
Tem mistura, tem percepção social variando. Aí vira o quê? Banca? Comissão? Você é negro o suficiente? Isso é constrangedor e perigoso. Então, mesmo como complemento, eu acho arriscado. Eu aceitaria monitoramento e metas de diversidade sem usar raça como filtro de entrada. Tipo, você acompanha os resultados e corrige a política social se estiver falhando. Agora eu quero te perguntar uma coisa bem direta. Como você responde ao argumento de que cotas raciais são, em si, uma forma de discriminação racial? Mesmo que com intenção boa, ainda é discriminar pela raça. Eu respondo sem fugir. Sim, é um tipo de distinção por raça. A diferença é o propósito e o contexto. Existe discriminação que exclui e discriminação que inclui. Uma é usada para manter hierarquias, outra é usada para reduzir uma desigualdade existente. Mas eu sei que isso pode parecer jogo de palavras, então vou usar um exemplo. Se uma cidade tem rampa zero e pessoas com deficiência não conseguem entrar em prédios, e você cria uma regra obrigando rampas, você está tratando diferente um grupo? Sim. Você está privilegiando, de certo modo você está adaptando o ambiente para que ele pare de excluir. No caso racial, não é uma rampa física, é uma rampa social. Agora, isso só se sustenta moralmente se duas condições forem verdadeiras. Existe uma desigualdade real de oportunidades ligada à raça. A política é desenhada para reduzir essa desigualdade sem criar abusos. Se a política vira bagunça, fraude, humilhação e ressentimento, ela perde legitimidade. E aqui eu chego no ponto que você levantou e que é crucial: raça é difícil de definir, eu concordo, e isso é um custo. Mas também é verdade que a sociedade já define raça no cotidiano, pelo olhar, pela suspeita, pelo tratamento. A política está tentando lidar com uma realidade que já opera informalmente. Agora eu te pergunto, você acredita que é possível ter uma sociedade cega à cor agora, neste momento histórico, ou você acha que isso é uma meta futura, mas que no presente a cor ainda influencia demais para fingir que não existe? Eu acho que cega à cor, como realidade completa, ainda não existe, mas eu acho que como ideal político é importante. A gente deve caminhar para um lugar onde a raça não determina nada. E eu temo que políticas raciais institucionalizadas empurrem na direção oposta. E tem outra camada, quando você diz, a sociedade já define raça. Eu concordo, mas aí eu penso, a resposta é o Estado reforçar isso ou o Estado tentar reduzir a importância disso? Eu preferiria que o Estado dissesse, raça não importa para direitos. Agora eu vou te levar para uma parte bem prática, mérito. Você não acha que, em cursos muito competitivos, reduzir nota de corte cria um risco de colocar pessoas que podem sofrer, reprovar, se sentir deslocadas? E que isso vira uma armadilha, não uma oportunidade? Eu acho que esse risco existe, e é por isso que eu não defendo cotas como se fosse mágica. O erro comum no debate é reduzir tudo à porta de entrada, só que entrar é metade do caminho. Se você entra e a instituição não oferece suporte, você pode sofrer mesmo. Não por incapacidade, mas por carga, choque cultural, lacunas de formação, falta de dinheiro, falta de tempo. A pergunta "isso baixa nível" também precisa ser mais bem definida. Nível de quê? Nível de nota na prova, ou nível de formação final? Porque uma prova não mede só inteligência, mede preparação, contexto, treino. Agora, eu não romantizo, pode existir gente que entra e tem dificuldade. Só que a solução para mim não é então não entra. É então a instituição tem que assumir a responsabilidade de formar bem. E tem um ponto que pouca gente fala, mesmo sem cotas muita gente entra despreparada em vários lugares, só que quem tem dinheiro compra apoio, cursinho, tempo, terapia, equipamento, quem não tem sofre mais. Então eu concordo com você, se for para ter cotas tem que ter permanência e apoio. Minha pergunta: você seria menos contra cotas raciais, se elas viessem obrigatoriamente acompanhadas de um pacote robusto de permanência e nivelamento, ou sua objeção é anterior? Mesmo funcionando, é errado? Minha objeção é anterior. Mesmo funcionando, eu ainda teria problema com o princípio. Mas eu admito que um pacote robusto reduziria meus medos práticos: sofrimento, evasão, estigma. Só que tem uma coisa que você tocou e que é importante: nota média e preparo. Concordo, mas aí eu pergunto, por que a gente não resolve isso na raiz? Em vez de mexer na seleção, mexe na qualidade do ensino básico. Porque, se a escola fosse boa, não precisaria de cota.
E eu sei que isso é lento, mas o que me assusta é que cotas virem um jeito do Estado dizer pronto, resolvi e abandonar a base. Minha pergunta: você não tem medo de ação afirmativa virar muleta política, algo que gera manchete mas não muda a estrutura? Tenho, muito. E eu acho que esse é um dos maiores perigos. A ação afirmativa pode virar um adesivo em cima de um problema estrutural. Só que eu separo duas coisas: o risco de ser muleta política, o impacto real que pode ter na vida de pessoas e na composição de profissões. Mesmo se o Estado for hipócrita, a política pode abrir portas concretas. Agora, idealmente ela deveria vir com uma pressão social. Ok, você abriu a porta, agora constrói a estrada. Eu também acho que cotas têm um efeito que a política de base demora muito para gerar: mudança simbólica e de expectativa. Quando uma criança vê alguém parecido com ela virando médico, engenheiro, professor universitária, isso muda o "eu posso". Não é tudo, mas é parte. Então sim, eu tenho medo de muleta. Mas eu também tenho medo do oposto: usar a promessa da base como desculpa para nunca corrigir o presente. Porque a base pode levar décadas, enquanto isso gerações passam. Minha pergunta: quando você diz, vamos melhorar a base, você aceitaria políticas transitórias no topo enquanto a base melhora, ou você acha que isso é sempre errado? Eu aceitaria políticas transitórias no topo se elas fossem sociais, não raciais. Eu aceitaria bônus por escola pública, por renda, por região, por vulnerabilidade. Isso eu consigo justificar sem entrar na lógica racial. O que me incomoda é a raça como chave. E eu vou te dizer outro motivo: eu tenho medo de que cotas raciais aumentem a polarização e coloquem pessoas negras sob suspeita permanente. Você está aqui porque merece ou porque te deram. Isso pode ser cruel. Então eu te pergunto: como você lida com o estigma? Porque ele não some só com boa intenção. Eu lido dizendo duas coisas ao mesmo tempo, sem contradição: o estigma é real e dói. O estigma não pode ser argumento para manter exclusão. Se eu disser não vamos criar a política porque as pessoas vão discriminar quem entrar, eu estou aceitando a discriminação como veto. É como dizer não vamos integrar porque vai dar conflito. Agora, isso não significa ignorar o estigma. Significa enfrentar cultura institucional, punição de racismo, acolhimento e principalmente normalização com o tempo. Quando a presença deixa de ser exceção e vira comum, o estigma perde força. E tem um detalhe: estigma também existe fora da universidade. Pessoas negras já sofrem suspeita em muitos espaços. A cota só torna visível um tipo específico de suspeita. Mas eu concordo: se a política for mal comunicada, vira combustível de ódio. Então o discurso precisa ser maduro. Não é você não merece, é o sistema não foi justo, e estamos ajustando. Minha pergunta: você acha que existe alguma política de inclusão que não gere ressentimento em alguma parte? Porque até cotas sociais geram ressentimento. Sempre vai ter alguém dizendo, eu também sofri. Verdade. Sempre vai ter ressentimento. Mas existe uma diferença entre ressentimento por critério social objetivo e ressentimento por critério identitário. O segundo mexe com pertencimento com honra, com a sensação de que você foi julgado pela pele. E aí a emoção explode. E tem mais um ponto prático: fraude e oportunismo. Se existe benefício, vai ter gente tentando se encaixar. Isso gera caos e injustiça. Minha pergunta é: você aceita que, na prática, políticas raciais podem gerar injustiças grotescas, tanto por fraude quanto por erros, e que isso pode corroer a confiança na política inteira? Aceito. E eu acho que defender cotas sem admitir esse problema é infantilizar o tema. Qualquer política de benefício cria incentivos para a fraude, e no caso racial o problema é mais sensível porque envolve identidade e percepção. Só que eu não concluo disso que a política é impossível, eu concluo que ela precisa de salvaguardas e desenho minimamente responsável. E também de um princípio: não transformar isso num tribunal racial humilhante. Eu vou te dar uma resposta que talvez seja mais honesta. Existe um custo de imperfeição. A pergunta é se o custo de manter o sistema como está, que também produz injustiça e exclusão, é maior. E eu acho que é. Mas também acho que a política tem que ser revisável. Se começar a produzir mais caos que benefício, tem que corrigir ou abandonar. Minha pergunta: você considera possível que mesmo com defeitos, cotas tenham produzido efeitos positivos reais em representação e oportunidade? Ou você acha que os efeitos positivos são ilusão/propaganda? Eu não acho que seja ilusão. Eu acho que efeitos positivos existem.
no sentido de aumentar presença em certos espaços. Eu não nego isso. A minha pergunta é: qual é o custo oculto? Porque aumentar presença é bom, mas e o clima social, e a percepção de legitimidade, e a qualidade do debate? E o risco de eternizar identidades? Eu tenho medo de que a gente troque um problema por outro e não perceba. E eu tenho medo de que pessoas negras fiquem presas numa narrativa de "você precisa de cota", como se não pudessem chegar por outros caminhos. Então minha pergunta: como você garante que a ação afirmativa não vire uma profecia autorrealizável, uma sociedade que passa a acreditar que sem cota a pessoa negra não consegue? Essa preocupação é muito boa e dá para responder em 3 frentes. Primeiro, não é a pessoa negra não consegue, é o sistema não oferece a mesma chance. É diferente. Um foca em deficiência individual, o outro foca em estrutura. Segundo, ação afirmativa não deveria ser vendida como caridade, mas como correção de distorção e investimento. Se a narrativa é "estamos te dando", vira humilhação. Se a narrativa é "estamos abrindo uma porta que estava artificialmente fechada", muda o sentido. Terceiro, o melhor antídoto contra essa profecia é resultado concreto. Pessoas entrando, se formando, atuando, liderando. Quando você vê competência aparecendo, a crença não consegue, perde força. Mas eu concordo com você que existe um risco cultural de reduzir a pessoa à política, e isso deve ser combatido com educação e com o óbvio. Ninguém vive só de cota. A pessoa vive de esforço, talento e oportunidade. Minha pergunta: você estaria disposto a reconhecer que mérito não é só esforço, mas uma mistura de esforço e oportunidade, e que o Estado pode ajustar oportunidade sem negar esforço? Eu reconheço que mérito não é só esforço. Eu concordo que oportunidade pesa. O meu incômodo é que, na prática, quando você ajusta oportunidade por raça, você cria a sensação de que o Estado está fazendo engenharia social baseada em categorias que podem mudar e ser manipuladas. E eu também acho que existe um risco de injustiça para pessoas que não se encaixam em nenhuma narrativa. Por exemplo, descendentes de imigrantes pobres, gente branca de periferia, comunidades invisíveis. Então eu prefiro usar critérios que capturam vulnerabilidade diretamente. Minha pergunta: por que não defender com a mesma energia um modelo em que a base é social e o recorte racial vira só um instrumento de avaliação? Tipo, se a política social não aumentar a diversidade, a gente ajusta sem usar raça como passe de entrada. Dá para fazer isso, e eu acho que é uma proposta inteligente para quem quer reduzir racialização sem abandonar o problema. Mas eu vou te dizer onde eu acho que isso falha. A avaliação sem mecanismo pode virar só relatório bonito. Você mede, reconhece que existe subrepresentação, e não muda o mecanismo. É como dizer, tem desigualdade, e parar aí. Agora você tocou num ponto muito importante: gente invisível. Eu também me preocupo com isso. Por isso eu não defendo um modelo que ignore classe e território. Eu defendo um modelo que tenta somar recortes sem criar uma torre de burocracia. E eu acho que um bom compromisso é: o grande bloco de vagas vai para a escola pública/renda, e dentro disso você equilibra para que certos grupos historicamente excluídos não continuem sendo exceção. Minha pergunta: se você tivesse que escolher entre 2 males, a. manter o sistema neutro e aceitar que por décadas certos grupos seguem subrepresentados, ou b. usar medidas temporárias que geram tensão, mas mudam a composição, qual você escolhe e por quê? Eu escolheria o caminho A com uma condição: que a gente trate a base como emergência nacional, não como promessa vaga. Eu prefiro um sistema que não usa a raça como critério, mesmo que demore mais, porque eu tenho medo do precedente do caminho B. Só que eu não sou cego, eu sei que a base muitas vezes não é tratada como emergência. E aqui vem uma honestidade desconfortável: o meu medo é que o caminho B vire o atalho permanente e substitua o esforço grande do caminho A. Então minha pergunta para você é: você topa defender cotas com um contrato moral público do tipo, cotas existem, mas só se houver metas claras de redução de desigualdade na base e uma revisão séria? Ou você acha que condicionar assim enfraquece a política? Eu topo. E eu acho que isso fortalece. Porque quando a política vira fé, ela perde qualidade, quando vira contrato, ela ganha legitimidade. Eu defenderia revisão periódica, transparência e um compromisso. A ação afirmativa não pode ser desculpa para abandonar a educação básica. Mas eu também colocaria um cuidado: metas não podem ser usadas como armadilha para encerrar cedo só porque alguém quer encerrar.
Tem que ser avaliação honesta, com indicadores claros. Agora, eu quero tocar num ponto que muita gente evita: representação em espaços de poder. Quando você entra em medicina, direito, engenharia, você não está só pegando um diploma, você está entrando num grupo que tem influência. Se certos grupos nunca entram, isso perpetua decisões e culturas fechadas. Minha pergunta: você concorda que diversidade em profissões de poder tem valor público ou você acha que isso é política identitária e não deveria importar? Eu acho que diversidade pode ter valor, sim. Uma sociedade plural se beneficia de perspectivas diferentes. Mas eu tenho medo de transformar isso em meta numérica rígida, como se pessoas fossem peças para compor uma vitrine. Eu não quero tokenismo. Eu também acho que o objetivo deve ser igualdade de oportunidades, não igualdade de resultados. Só que eu reconheço que resultados podem sinalizar oportunidades falhando. Então eu fico num meio termo: diversidade é desejável, mas eu não quero que o Estado force isso por raça. Eu prefiro que force por vulnerabilidade social, e que a diversidade venha como consequência. Minha pergunta: você acha que igualdade de oportunidade é suficiente como objetivo? Ou você acha que sem olhar resultados a gente não enxerga injustiça? Eu acho que igualdade de oportunidade é o ideal, mas sem olhar resultados você não sabe se a oportunidade é real ou só formal. Porque você pode dizer a prova é igual, mas se o caminho até a prova é completamente desigual, a oportunidade é teórica. Resultados não são um fim em si mesmos, mas são um termômetro. Se por décadas o termômetro aponta a mesma febre, você precisa de intervenção, não só de discurso. Agora eu concordo com você sobre tokenismo. Ninguém quer ser peça de vitrine, por isso políticas precisam respeitar dignidade. Minha pergunta: você já considerou que às vezes o desconforto com cotas raciais vem não do princípio, mas do medo de perder status em espaços que eram vistos como naturais para certos grupos? Não estou acusando você, estou perguntando como reflexão social. Eu acho que isso existe na sociedade, sim, tem gente que reage por medo de perder privilégios. Mas eu não colocaria todo mundo que critica cotas nessa caixa, porque senão o debate vira chantagem moral. Se você é contra é porque quer manter privilégio. No meu caso, eu realmente tenho medo de injustiça individual e de institucionalizar raça. E eu também tenho medo de que a discussão vire um jogo em que ninguém pode questionar nada. Minha pergunta: como criar um debate saudável sobre cotas sem transformar crítica em tabu e sem transformar defesa em acusação? Com exatamente o que a gente está tentando fazer aqui, reconhecer motivações legítimas do outro lado. Eu acho que existe crítica honesta, e existe crítica maliciosa, assim como existe defesa honesta, e existe defesa oportunista. O problema é que a internet mistura tudo, e todo mundo vira caricatura. Uma forma de reduzir isso é separar perguntas. Você é contra porque acha injusto? Ok, vamos discutir justiça. Você é contra porque acha que não funciona? Ok, vamos discutir efeitos e desenho. Você é contra porque não quer negros em certos lugares? Aí é outra conversa, e aí sim é racismo. A mesma coisa do lado de cá. Você é a favor porque quer justiça? Ok. Você é a favor porque quer sinalizar virtude, aí vira superficialidade. Minha pergunta: se você pudesse propor um meio termo real, algo que você conseguiria defender publicamente sem trair seus princípios, qual seria? Meu meio termo seria: cotas sociais fortes, escola pública mais renda, permanência garantida, reforço acadêmico e um compromisso pesado com educação básica. E eu aceitaria algo como bônus por território e vulnerabilidade, que indiretamente pode corrigir desigualdades raciais sem oficializar raça. Eu também aceitaria monitoramento público de diversidade e medidas adicionais se ficar comprovado que a política social não está chegando onde deveria. Mas eu evitaria usar raça como critério direto. Agora minha pergunta: qual é o seu meio termo? Qual é o ponto em que você diz, ok, daqui para frente começa a virar injusto demais? Meu meio termo é a base da política ser social, escola pública e renda, e o recorte racial atuar como correção de subrepresentação dentro desse universo, com revisão periódica e salvaguardas contra fraude e humilhação. E o ponto em que vira injusto demais é quando a política vira só identidade e ignora a vulnerabilidade. Não existe permanência, e a universidade joga a pessoa lá dentro e diz: se vira. O sistema vira caça às bruxas e tribunal de aparência. A política vira eterna sem meta, sem revisão, sem ajuste.
Eu também acho injusto quando a sociedade usa cotas como desculpa para não mexer nos privilégios maiores, tipo legado, indicação, redes, coisas invisíveis. E eu deixo uma provocação final para o público porque é isso que mantém o debate vivo. Se você é contra cotas raciais, você topa lutar com a mesma força por uma política social robusta, permanente e cara. E se você é a favor, você topa admitir falhas, corrigir desenho e colocar limite para não virar símbolo vazio? E eu deixo a minha provocação também. Se você é a favor, você consegue defender cotas sem tratar quem discorda como inimigo moral. E se você é contra, você consegue reconhecer que neutralidade pode ser só um jeito de manter desigualdade sem se sentir culpado? E a outra pergunta é: qual é o preço que a sociedade paga por transformar raça em categoria oficial de política pública? Esse preço vale a pena? Ou tem caminho melhor? E não comenta só com sim ou não, diz o porquê. Porque o público não precisa escolher um vencedor. E talvez a melhor resposta não seja cotas sempre nem cotas nunca,